Boa noite, irmãos. De novo, 3 vezes. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, como a gente tem feito às quartas-feiras. Nós vamos ler aqui dos versos 13 em diante. Essa passagem aqui, ela é uma advertência que Jesus faz aos fariseus e aos escribas. E ela é uma passagem um pouco grande, então nós resolvemos dividi-la em duas exposições, duas pregações. Então hoje nós vamos acompanhar aqui dos versos 13 até o verso 25. E na próxima quarta-feira a gente vê do 26 em diante. Diz assim a palavra: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Aí, até aqui tá bom, meus irmãos. Aí do 25 em diante, na próxima quarta-feira, a gente vai acompanhar. Irmãos, é o seguinte: as escrituras, elas sempre nos apresentam líderes espirituais que Deus levanta ao longo de toda a história. Nós podemos ver, por exemplo, Deus levantando Moisés, e Moisés indo resgatar o povo do Egito e ensinando o povo conforme a lei que Deus deu a Moisés. Podemos ver também Josué liderando o povo para dentro da terra prometida e ensinando também o povo os preceitos e a lei de Deus. Durante todo o Antigo Testamento a gente vê Deus levantando profetas, exortando, ensinando, admoestando o povo. No Novo Testamento também Jesus prepara 12 apóstolos para que eles, após a sua ascensão aos céus, preguem o Evangelho e ensinem a sua igreja. E nós vemos Pedro, Paulo, João ensinando a igreja do Novo Testamento, ensinando os cristãos. E pós os apóstolos, os pais da igreja e assim por diante, todo o tempo Deus levanta líderes espirituais sérios, comprometidos e firmes na sua palavra, na sua verdade, nas suas doutrinas. Porque o próprio Jesus prometeu para nós que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. E Deus jamais deixará de dar o alimento verdadeiro, o alimento sólido, para aqueles nos quais o Senhor elegeu, para que fosse conforme a imagem do seu Filho e tivessem a vida eterna.
Nós vemos Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses que recebesse um homem chamado Epafrodito, com alegria, pois esse homem quase morreu em favor do Evangelho. Nós vemos o autor de Hebreus exortando a igreja a receber com alegria aqueles nos quais Deus levantou. Vemos Paulo exortando Timóteo para preparar presbíteros, líderes, pastores, para que a igreja nunca fique sem líder. Então essa é uma verdade que nós devemos ter nos nossos corações. Deus sempre levantará líderes verdadeiros para guiar as suas ovelhas, para guiar as suas igrejas. E nós devemos orar por esses líderes. Todavia, nós olhamos para o outro lado e vemos também que assim como líderes verdadeiros são levantados, falsos profetas emergem no meio da igreja e confundem a cabeça da igreja. Foi assim também no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e assim na igreja. Geralmente as cartas que o apóstolo Paulo escrevia era para que os irmãos, os cristãos ali, tivessem a convicção e a consciência de ensinos falsos que estavam adentrando a igreja. Geralmente eram cartas de advertências por falsas doutrinas, por ensinos errados. E o texto que nós lemos aqui hoje, Jesus adverte falsos líderes, líderes espirituais que se gabavam de ser detentores da lei de Deus, porém eram enganadores e mentirosos. E isso em nosso meio hoje ainda existe aos montes. Então esse texto, ele nos traz um aprendizado para que nós, de fato, possamos, pelas Escrituras, avaliar os líderes espirituais. Nós vemos a preocupação que muitos na cristandade hoje têm com o comunismo, com o humanismo, com o avanço da questão LGBT no mundo, mas o principal inimigo é o falso mestre. É aquele que está no meio da igreja, é aquele que ensina errado, aquele que deveria ensinar o correto, mas ensina diferente. É o joio que nasce no meio do trigo. Esse é, de fato, o maior problema da cristandade de hoje. Esse é, de fato, o problema que emerge, e é contra essas pessoas, contra esses falsos líderes, que Jesus dá essa palavra. É uma palavra pesada, é um sermão pesado, é o último sermão público de Jesus. Nós vimos nos primeiros 12 versos que Jesus fala para o povo, para que tomasse cuidado com o ensinamento dos fariseus, fizesse o que eles dizem, mas não fizessem o que eles faziam. E agora, Jesus se volta para os próprios fariseus, para os próprios escribas, os líderes espirituais daquela nação, que na verdade eram líderes falsos. E Jesus aqui, ele faz 8 advertências contra esses líderes. São 8 vezes nós vemos a palavra ai. Ai de vós, fariseus, escribas. O ai é como se fosse o contrário da bem-aventurança. Quando Jesus diz bem-aventurado, os pobres de espírito, por exemplo, ele está dando uma bem-aventurança no algo de ser feliz, algo positivo. Contudo, quando a Bíblia dá um ai de vós ou ai daquele, é uma advertência, é uma maldição que o próprio Deus está proferindo contra essas pessoas. Então esse é o texto que nós vamos estudar. Esse é o texto que faz. Nós devemos estar atentos para os falsos líderes. Nós devemos estar atentos para as falsas doutrinas que são ensinadas nos dias de hoje. Jesus começa dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego, que significa ator. O ator é aquele que encena algo ou finge ser aquilo que ele não é. Então a palavra hipócrita
vem dar uma conotação de alguém que faz algo, mas na verdade não é aquilo que ele faz. No caso deles, pregam algo, mas na verdade aquilo que eles ensinam, eles mesmos não praticam. Hipócritas é o que Jesus usa aqui. E às vezes nós achamos que Jesus é paz e amor, que Jesus é apenas eu te amo, eu te quero. Não, as Escrituras nos mostram um Deus diferente. A verdadeira revelação de Deus mostra um Deus que também é ira, é justiça e é santidade. Jesus, ao olhar para aqueles líderes, não era amor que ele sentia, e sim ali um desprezo pela falsidade deles, pelo ensino e pelo engano que eles produziam. Então nós vamos ver diversas vezes nos textos de Mateus 23, Jesus os chamando de hipócritas. E a primeira advertência ele diz: porque fechais os reinos dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Meus irmãos, toda religião falsa, ela no final vai impedir o ser humano de entrar no reino dos céus. Não adianta. Todo falso ensinamento que é seguido, ele vai ter um fim que é a não entrada no reino de Deus. Só há um caminho, só há uma verdade, só há um meio de se entrar no reino de Deus. É através do Senhor Jesus, é através da fé em sua obra. Qualquer outra religião nos nossos dias, ela vai impedir o homem de adentrar esse reino. É isso que Jesus adverte aqui os fariseus. O ensinamento que ele dava aos homens, ao povo, impedia o povo de entrar no reino de Deus. É muito sério. A Bíblia diz que aqueles que têm mais conhecimento terão mais rigidez no julgamento. Ser mestre, ensinar as Escrituras é algo sério, muito sério. Não é uma brincadeira. Alguém subir e falar da verdade, da vida que de fato importa, é algo muito sério. Então, qualquer religião nos nossos dias, por mais que elas sejam agradáveis ao ouvido, sejam agradáveis aos olhos, possam nos dar uma paz transitória, possam nos dar algum alívio mental ou psicológico, se ela não prega a verdade, estará impedindo o homem de entrar no reino dos céus. Esses fariseus não entravam porque eles não confiavam naquele que tem a chave do reino, que é o Senhor Jesus. Eles não criam, por mais que viam ali os milagres e o ensinamento, e Jesus sendo visivelmente representado por aquilo que os profetas predisseram nas Escrituras, dando testemunho, ato a ato, que o Senhor fazia. Eles sabiam que estavam diante do Messias, mas não creram nele e também não deixaram os homens crerem. Hoje, nos nossos dias, muitos ensinam doutrinas falsas, pregam falsos evangelhos, falsos ensinamentos, promessas. Porém, a verdade é reta, é única, é direta. Só há um caminho, e o caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo diz, João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém. Não há outro caminho, não há outra forma. Por mais que nós pensamos, e aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, ou aqueles que não tiveram, não há outro caminho. Porque se houver outro caminho, Jesus se fez mentiroso, e toda palavra se faz mentirosa. Por isso que é muito sério pregar o Evangelho. Por isso que é um dever de todos nós pregar o Evangelho. Porque tem muitos ainda que não ouviram isso. Mas esses falsos líderes,
tinham, conforme o texto que o pastor pregou na quarta-feira, assentado na cadeira de Moisés, ou seja, eles tinham uma posição de ensino, mas ensinavam falsas doutrinas. Verso 14, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Olha que ponto chegavam os fariseus. Ele devorava a casa das viúvas, ou seja, ia lá nas viúvas que quase não tinha nada e tirava, devorava o que ela tinha. E a Bíblia, ela é cheia de advertências para que nós cuidemos dos órfãos e das viúvas. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, daqueles necessitados. E esses fariseus iam até a casa das viúvas e tiravam o que ela tinha. Quantos nos nossos dias de hoje vemos pedindo mais e mais e cada dia mais, devorando aqueles que mal têm o que comer, mal têm o que vestir, mal têm aonde cair, e ainda eles os devoram e devoram cada dia. E para justificar, esses fariseus faziam longas orações hipócritas, orações falsas, para se aparecer para o povo. Muitos nos nossos dias são assim. Fazem orações e cultos e mais outras campanhas e sei lá o que, para no final o interesse é devorar os mais humildes. Jesus diz que essas pessoas terão muito mais rigor no juízo. Está vendo, meus irmãos, a seriedade que é ensinar as Escrituras? Alguém abrir mão da sua vida e se dedicar a levar outras pessoas para o reino dos céus. Não que quem pregue ou quem dedique a sua vida ao Evangelho tenha o poder de levá-lo, mas são instrumentos usados por Deus. Por isso, honre o seu pastor, honre aqueles que de fato pregam a verdade, doa quem doer. Verso 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esses fariseus, eles tinham algo louvável. Jesus diz que eles rodeavam a terra e o mar, ou seja, andavam muito para fazer um prosélito. Prosélito é um convertido, é alguém que eu converto a certa doutrina ou a certa religião. No caso aqui é o judaísmo que esses fariseus pregavam. Eles rodeavam o mar e a terra atrás de alguém para que eles pudessem ensinar as suas doutrinas. E uma vez que conseguia ensinar, aquele que era ensinado se tornava 2 vezes pior do que o seu mestre. Nós vemos muito isso hoje. Homens que usam de todos os veículos de comunicações possíveis, de todos os recursos, para fazer mais e mais adeptos para si, para sua denominação ou para sua marca, mas no final está tornando 2 vezes mais esses adeptos filhos do inferno do que eles próprios. Porque geralmente aquele que é ensinado, ele se torna mais e mais, vamos dizer assim, convicto daquilo e vai espalhando essa mensagem. É por isso que Jesus, ao dizer para os apóstolos, voltando agora para o lado da verdade, ele fala para os apóstolos assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. E os apóstolos fizeram. Jesus ali, o seu ministério foi pregado em Israel. Os apóstolos pregaram para todas as nações. Por isso que ele diz que são obras maiores. Assim são os convertidos. Por isso que esses convertiam pessoas e a transformavam 2 vezes mais
filhos do inferno do que eles próprios. É muito sério o que Jesus está dizendo. Verso 16, ele diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Jesus aqui está dando uma advertência, primeiramente chamando eles agora de guias cegos. Imagina um cego guiando alguém. Aonde vai parar isso? Tem um versículo bíblico que agora eu não lembro a passagem, mas diz assim, Jesus dizendo, pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão num buraco. Ou seja, eles eram guias cegos. Eles não tinham a claridade ou a visão real da verdade espiritual. E olha o que eles faziam. Eles diziam, se alguém jurar pelo santuário, ou seja, o santuário ali era onde se colocava as coisas do templo, o ouro, o prata e as coisas ali que recebiam. Quem jurar pelo santuário não é nada. Mas se jurar pelo ouro que está lá em cima, aí tem que cumprir. Eles faziam isso para que eles tivessem, vamos dizer assim, uma dubiedade, ou seja, se eu quiser tirar o meu juramento, eu falo, não, eu só jurei pelo santuário. Aquele juramento não era verdadeiro. Para quebrar a própria palavra. Mas se alguém que eles quisessem que desse alguma coisa, eles os obrigavam a jurar pelo ouro que estava em cima. E aí ele falava, você jurou foi pelo ouro. Aí Jesus diz, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E faziam isso pelas ofertas também. Versos 18 e 19, ele diz que eles diziam, quem jurar pelo altar, isto é nada. Agora, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus diz, cegos, pois qual é maior, é a oferta ou o altar que santifica a oferta? Agora, trazendo isso para nós, meus irmãos, Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte o seguinte, não jureis por nada. Nós somos chamados para a verdade. Da nossa boca não deve sair falsidade alguma, nem da menor espécie, mentira nenhuma, pois aquele que profere mentira faz a vontade do diabo, que é o pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Mas Jesus diz que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não. O que passar disso procede do maligno. Eu não devo jurar por nada, porque nada me pertence. Tudo pertence a Deus, seja o ouro, seja o santuário, seja a oferta, seja o altar. Tudo é de Deus. Até aquelas pessoas que falam assim, eu juro pelos meus filhos. Eles não são seus. Deus os presenteou, os abençoou para que você cuidasse dele como pai e como mãe. Mas eles não lhe pertencem. Jó, quando perde os seus filhos, diz a seguinte expressão, Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque tudo é do Senhor. Eu não posso jurar por nada. Agora, uma coisa é jurar, outra coisa é prometer. Eclesiastes 5,5 diz, melhor é que não prometas, do que prometer e não cumprir. Ninguém é obrigado a prometer nada. Mas se prometeu, irmão, cumpra com a palavra. Se você fez algum negócio, cumpra com o negócio que foi feito. Se você comprou algo e concordou em pagar tal valor, pague tal valor. Assim deve ser o cristão, reto, verdadeiro em tudo. Estes ensinavam mentiras, porque isso lhes era necessário, caso eles mudassem de palavra, caso as coisas não dessem da forma que eles tivessem planejado. Eles eram hipócritas e enganadores.
E pela palavra de alguém, você consegue ver o seu caráter. Pela palavra de alguém, você sabe se aquele homem é confiável ou não. Alguém que vive mudando de palavra, talvez não seja digno de confiança. Não que a mudança seja errada, porque nós somos humanos, Deus é imutável, mas nós não. Mas se a mudança for para melhor, para o Evangelho, se for para o caráter e para a glória de Deus, mudemos. Mas alguém que vira e mexe, muda, é como um casamento. Se jura fidelidade até a morte, mas no primeiro apertão, as pessoas querem desfazer da sua palavra. O sim que foi dito não vale mais. É isso que esses fariseus estavam fazendo, mudando de palavra. E para que isso não ficasse feio perante o povo, inventavam. São cegos, guias cegos, hipócritas. É isso que Jesus está dizendo a eles. E nós devemos tomar cuidado com esses tipos de ensinamentos. Devemos tomar cuidado com o que nós escutamos, com o que nós aprendemos, com pregações, músicas que nós vemos no YouTube, ou em grupos, ou em outras coisas. A pior coisa, meus irmãos, não é a mentira escancarada, mas é aquela mentira que se disfarça de verdade. A serpente no Éden não chegou e falou: olha, come do fruto lá que Deus é um mentiroso. E não, ela foi astuta. Falou: como é que Deus falou mesmo com vocês? Vocês podem comer de tudo, é isso mesmo? Ou seja, Deus falou que eles podiam comer de tudo, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas veja que a serpente usa a palavra de Deus ao seu favor, distorcendo a verdade. Muitos fazem isso nos nossos dias. É contra esse tipo de pessoa que Jesus está falando. Esses homens aqui não eram pagãos que acreditavam em Afrodite, que acreditavam em Zeus, ou nos deuses romanos, ou no panteão egípcio. Eram homens que falavam em nome do Deus verdadeiro. Porém, não foram levantados pelo Deus verdadeiro. É muito mais fácil a gente pegar uma nota falsa de R$50 do que alguém nos pagar com uma nota de R$30. Não existe nota de R$30. Mas o falsificador, ele está nos detalhes. Ele engana, ele é astuto. Devemos sempre estar pautados nas Escrituras, na verdade, em oração, em estudo bíblico, em ler a verdade, porque somente a verdade liberta. Jesus diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará da vida do engano, do pecado, nos libertará de fato para as coisas que importam, nos libertará de fato daquilo que de fato nos prende nesse mundo, que é a nossa natureza corrupta, pecaminosa. É a verdade que nós temos que ir. E Jesus prega aqui contra os falsos líderes, contra esses mentirosos. Verso 21, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus. Aliás, perdão, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Para que vocês entendam, meus irmãos, o dízimo em Israel era uma sociedade agrícola e pecuária. Eram de agricultores que plantavam, usavam da terra para o seu sustento. Então, digamos que eu sou um israelita ali vivendo no Antigo Testamento, e eu tenho uma terra, e eu plantei trigo na minha terra. Quando eu colher aquele trigo,
10% daquela colheita eu tinha que dizimar e dar para o sustento do templo. Mas era trigo, era frutas, era, vamos dizer assim, coisas da agricultura e pecuária. Aqui Jesus diz que esses homens davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Isso são plantas que se plantavam no vaso de casa. Não havia ordem nas escrituras para dar dízimo dessas plantas. Mas eles, querendo se mostrar, ia lá, plantava um vasinho de tempero, nascia a plantinha. Se ele tirasse 10 folhinhas da hortelã, uma folhinha ele ia lá e dizimava e mostrava para todo mundo: eu dizimo, eu cumpro a lei mais do que Deus me deu. Era assim que os fariseus faziam. Eles desvirtuavam a lei no legalismo, colocando coisas que nem estavam prescritas na lei. Porém, Jesus diz que eles ocultavam o preceito da lei mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé, que está escrito lá no livro do profeta Miqueias. Deus diz isso, né? Lá no profeta Miqueias, 5:34, que Deus se importa com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Não adianta eu cumprir a lei se por dentro a minha intenção é má, é me aparecer e não honrar a Deus pelo cumprimento da lei. Então essa hipocrisia deles chegavam a esse ponto, olha só, eles plantavam um vasinho, desse uma colheitinha lá, eles iam lá, tiravam 10% e davam do dízimo e se arrogavam disso. Porém as viúvas que precisavam, eles viravam as costas. A justiça, a misericórdia e a fé em Deus, eles não tinham. Não adianta eu ler as Escrituras e querer obedecê-la sem ter esses preceitos no meu coração. Misericórdia, justiça e fé. Nós somos justificados pela fé e não pelas obras que fazemos. Mas a fé que nos molda e nos transforma, nos gera boas obras. Mas fazemos boas obras para glorificar a Deus. Fazemos boas obras porque sabemos que isso é o motivo pelo qual nós fomos chamados. Esse é o motivo pelo qual Deus é glorificado. Não para que nós sejamos salvos, porque nós temos fé que Cristo já nos salvou. A justiça de Deus é feita em Cristo, é por Cristo. A misericórdia de Deus é feita em Cristo. E ao sabermos disso, nós também somos misericordiosos com os que estão à nossa volta. E os fariseus aqui, eles negligenciavam isso. Olha o verso 24, Jesus diz: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Lá em Levítico, no livro de Levítico, tem um capítulo que a Bíblia reserva todinho para mostrar na lei dos israelitas lá quais os animais impuros que eles não podiam comer. Lá fala desde um camelo, que é o maior animal, eles não podiam comer um camelo, porque tem lá em Levítico, era considerado impuro. Assim também diz que eles não deviam comer de qualquer enxame, seja mosquito, abelha ou coisa do tipo. O que Jesus está dizendo aqui com guias cegos? Que coais um mosquito, ou seja, eles coam um mosquito. Imagina um coador, você passa lá o suco, a água, vai ficar aquelas coisinhas pequenas, né, menores, assim, a gente coa. Eles faziam isso de fato, é verdade. Para que eles não engolissem um mosquito, que era considerado animal impuro, Levítico capítulo 24, eles coavam, por exemplo, no vinho, era muito comum as moscas estarem ali próximo e cair um mosquito ou outro, e eles coavam. Estudando o texto, eu vi que tinha alguns fariseus que até bebiam vinho com os dentes cerrados, para que eles não engolissem um mosquito e se tornassem impuros. E aí Jesus faz vamos dizer assim, uma metáfora. Vocês coam o mosquito,
mas engole o camelo, que é o maior animal impuro que eles tinham na lei, que não podiam comer. Jesus quer dizer, vocês olham as coisas lá nos detalhes, fazem aquilo que a lei nem manda, mas o que de fato importa, vocês não fazem, vocês engolem. Ou seja, vocês estão cheios de impurezas, vocês tragam impurezas, e o coração de vocês é sujo. Nós vamos ver na próxima quarta-feira o restante. Jesus chega a compará-los com um sepulcro, com coisas mortas. Meus irmãos, é muito sério esse texto que Jesus diz. É uma advertência que serve para os nossos dias como um alerta, como de fato um ensinamento, para que nós possamos filtrar o que de fato é uma doutrina verdadeira e o que de fato não é, de falsos líderes e de líderes sensatos. Que nós possamos, pelo Espírito Santo, abrir as nossas mentes, ter as nossas consciências transformadas, ter o nosso coração transformado para a verdade de Deus. Meus irmãos, eu peço que orem pela nossa igreja, pelo nosso pastor, por aqueles que pregam o evangelho de verdade, por homens que a gente nem sabe, mas abandonam tudo, família, cargo, trabalho, para pregar a verdade. Da mesma forma que tem homens falsos ensinando falsidade, Deus levanta os verdadeiros. E cabe a nós orar por eles, orar de fato, pedir a Deus que levantem mais homens, para que o teu reino avance, para que o reino de Deus de fato seja glorificado e o seu nome santificado. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar para que Deus possa nos abençoar e nos